Oi, pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre um conjunto de doenças chamado doenças inflamatórias intestinais? Sabe qual que é a causa? O que as pessoas têm essa doença podem sentir? Quais são os tipos? Não? E aí, ficou interessado? Então fica com a gente aqui no vídeo que esse vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Bom, as doenças inflamatórias intestinais, elas compreendem, na verdade, dois tipos de doença: a doença de Crohn e a colite ulcerativa ou retocolite ulcerativa. E elas possuem uma forma de afetar o nosso organismo que, embora envolva o trato gastrointestinal, ou seja, pode começar desde a boca até o ânus, elas têm apresentações distintas. Por um lado, a doença de Crohn é caracterizada por essa manifestação mais ampla, podendo compreender todo o trato gastrointestinal, da boca até as porções finais do nosso intestino grosso. Por outro lado, a retocolite ulcerativa ou colite ulcerativa, ela é muito mais concentrada no intestino grosso. E o que as pessoas que têm essas doenças podem sentir? É muito importante, pessoal, que apesar de falar alguns sinais e sintomas, que vocês entendam que não necessariamente, se você ou alguém que você conhece está sentindo esses sinais e sintomas, significa que você tem doença inflamatória intestinal, tá certo? É muito importante procurar um médico para que o diagnóstico adequado seja feito. Mas vamos lá. Normalmente essas pessoas com esse tipo de doença podem ter febre, dor abdominal, diarreia persistente de causa inexplicada, eventualmente sangue nas fezes, ou seja, são normalmente sintomas associados ao trato gastrointestinal. E isso faz todo sentido, já que as duas doenças, independentemente da extensão, se em maior extensão, como o caso da doença de Crohn, ou menor, em termos de área afetada, como o caso da retocolite ulcerativa, os sinais e sintomas estarão associados ao órgão ou sistema alvo dessas doenças. Então, se você ou alguém que você conhece tem apresentado diarreia persistente, febre, sangue nas fezes, sem nenhum tipo de causa aparente ou de forma inexplicada, procure o médico imediatamente para poder fazer o diagnóstico diferencial. Bom, as doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças autoimunes ou imunomediadas, como muitos autores preferem descrever ou utilizar. E o que isso significa? Se você for nos nossos vídeos anteriores, você vai ver um deles falando sobre doenças autoimunes. As doenças inflamatórias intestinais são um exemplo desse tipo de doença, ou seja, pela conjunção de fatores, incluindo aspectos ambientais, na verdade, principalmente aspectos ambientais, genéticos, de perturbações imunes e da microbiota, as pessoas podem desenvolver as doenças inflamatórias intestinais. Ainda não se sabe qual a causa certa. O que isoladamente pode estar associado ao desenvolvimento delas. Mas o que é bem aceito na comunidade científica entre os médicos é que sim, trata-se de uma doença ou de doenças, multifatoriais. E, portanto, elas são extremamente complexas e, infelizmente, até o momento, não possuem cura. O tratamento, por outro lado, já em função da contribuição da inflamação prolongada que essas pessoas acabam sofrendo, ele é baseado em drogas, em terapias, em fármacos que têm por objetivo controlar o desenvolvimento da inflamação. Ele é contínuo, as pessoas, infelizmente, em muitos casos, podem ser refratárias, ou seja, não serem responsivas a elas. Ele também traz outros problemas, como efeitos colaterais, e é por isso que cada vez mais diferentes grupos de pesquisa ao redor do mundo têm buscado alternativas mais eficazes, ou seja, com maior capacidade de controlar a inflamação e oferecer uma melhor qualidade de vida, com o menor número possível de efeitos colaterais. Bom, no outro vídeo, a gente falou sobre a microbiota. Se você não viu, vale a pena voltar lá para ter uma ideia. Então, qual que é o papel da microbiota nesse sentido? Recapitulando brevemente, a microbiota, quando a gente fala dela, a gente está falando de um conjunto de micro-organismos que habita um determinado local
nesse caso especificamente, no intestino. Então, o que se sabe até hoje? Que seja alterações da microbiota levam a alterações imunes ou alterações imunes levam a alteração da microbiota. Achou um pouco confuso? Deixa eu tentar explicar melhor. Na verdade, ainda não se sabe se as alterações da microbiota são a causa ou a consequência desse processo. Mas o que é sabido é que esses micro-organismos, ou melhor, a alteração de determinadas populações específicas, está sim associada não só ao desenvolvimento dessas doenças, como à piora clínica dessas. Justamente por isso, alguns estudos que envolvem, por exemplo, a análise de terapias que modulem diretamente a microbiota, como o transplante fecal de microbiota, têm sido conduzidos nesses pacientes. Bom, pessoal, então vocês perceberam que tratam-se de doenças de origem, ou seja, de etiologia complexa, o tratamento ele é contínuo e que infelizmente elas não têm cura. Como eu disse, os sinais e sintomas estão associados principalmente a alterações gastrointestinais importantes, envolvendo, de novo, para a gente poder frisar, dor abdominal, diarreia persistente e, eventualmente, sangramento. Se esses sinais e sintomas, se você ou alguém que você conhece tem apresentado esses sinais e sintomas de forma persistente, procure o médico imediatamente. A especialidade médica que vai te atender melhor são os gastroenterologistas. Eles são aqueles habilitados ou mais capacitados para poder ajudar no seu diagnóstico. E aí, gostou do vídeo? Achou interessante? Aprendeu um pouquinho mais sobre as doenças inflamatórias intestinais? Que bom! Então já aproveita, clica aqui no sininho, deixa o joinha e siga a gente aí nas redes sociais. Até a próxima!